Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo e mais uma vez com a vida como ela é, com histórias reais aqui. Então queria agradecer a Sara que aceitou o meu convite aqui para a gente poder bater esse papo e compartilhar a sua história. Obrigado, Sara. E Sara, primeiramente, antes de tudo, se apresente aqui para o pessoal que está nos assistindo. Quem que é a Sara? Bom, obrigada a você, Dr. Patrick. Fiquei muito feliz, muito honrada de poder participar, porque realmente mudou minha vida. Eu sou Sara Valar, trabalho com vinhos, sou uma produtora de vinhos e no momento... Temos uma paixão em comum, então, né? Temos uma paixão em comum e no momento estou entrando no 8º mês de gravidez. Olha da Flora. Já estamos dando spoiler aqui da história, hein? É que já dá pra ver, né? Tem a câmera lateral, né? O spoiler já estava dado. Que maravilha, maravilha. Sabe que um episódio que eu ainda não gravei, que eu já pensei em fazer, tem muito médico que gosta de vinho, né? E era justamente da relação da medicina com essa paixão pelos vinhos, sabe? E eu lembro uma vez que eu estava fazendo um curso na ABS, né, acho que foi um dos primeiros cursos, e aí 2 dos professores eram médicos. Olha que legal. Então, é preciso fazer esse episódio, acho que pode ser legal também a gente bater esse papo sobre isso. Que bom, né? Isso é bem legal. Esse é um episódio que a gente pode brindar um vinho, né? Acho sem dúvida, esse valeria, acho que merece, esse né? Valeria, né? Sara, conta pra mim, assim, a linha do tempo pode ser do jeito que você quiser, você pode contar o que você quiser, mas a ideia é justamente a gente tentar mostrar experiências vividas com a endometriose, para quem nos assistir, tentar achar, gente, não sou só eu. Sim. Né? Então, acho que essa identificação com outras pessoas ajuda muito também. Né? Principalmente para quem não consegue ter um acesso a um tratamento, um diagnóstico adequado, facilita muito essa... putz, olha, eu tenho endometriose, ela tinha também que nem eu, e conseguiu ficar bem, conseguiu engravidar, então eu acho que é muito legal essa identificação. Então conte-me um pouquinho da sua vida com a endometriose, da sua experiência com a endometriose. Eu só vou de trás para frente porque foi muito legal você falar isso, porque depois que eu fiz a cirurgia, logo na sequência tem uma data que é o dia de combate à endometriose, alguma coisa assim, e eu fiz um post e várias pessoas, várias conhecidas, amigas, pessoas que eu não falava há muito tempo vieram falar comigo, questionando, perguntando, querendo saber como é que era, se identificando. E eu achei muito bacana porque... eu não sou uma pessoa de postar, assim, muita coisa, mas aquele dia eu achei interessante ter postado e eu achei interessante o retorno de ter, acho que até foi um serviço para essas pessoas que também estavam no mesmo momento que eu, que não sabiam o que era. Porque a dor da menstruação, ela fica, da mulher, ela fica, não digo banalizada, mas ela vira comum, né, doutor? Então, assim... comecei a sentir muita dor quando ficava menstruada, muita cólica. E aí o que ia num médico, ia num outro. A minha mãe também falava, nossa, mas eu também era assim, né? É normal, eu também era assim. Então a gente vai acreditando nisso, né? aceitando isso, né? É normal, toma um remédio e tá tudo bem, vambora. Né? Até o mês seguinte, a mesma coisa. Então, por muito tempo tomei anticoncepcional, não sentia dor. Quando eu resolvi parar, que aí o bicho pegou. Aí eu comecei a sentir dores absurdas. Mas enfim, tomando remédio, indo em médico, é normal, essa novela. Até que eu resolvi mudar de ginecologista, vai mudando, vai pesquisando e caí num ginecologista que ela me disse, bom, vamos fazer uma ressonância em busca de endometriose mesmo. Até então a gente não escuta falar muito. Eu tinha recém escutado falar de endometriose. Fiz essa ressonância, deu focos de endometriose, mas quando eu retornei com o exame também não foi o assunto do momento. Foram outros assuntos, a gente entrou num assunto de fertilização e ela também não me disse
não me deu um caminho. Não me disse, vá buscar isso ou aquilo, vá buscar um profissional. E eu levei a vida, né? 2 anos depois, era um início de dezembro, eu estava no meu período ovulatório, que também sentia um pequeno desconforto, pequenas dores, mas que também não era nada demais. Só que aquele dia foi muito doído, muito. Eu passei 3, 4 dias com dor, aceitando, tomando remédio para dor, e eu ia para um evento. Então eu fiquei tão na adrenalina que a gente vai esquecendo a dor. Só que quando eu voltei, era fora de São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu caí de cama. Eu não sabia mais o que fazer, era uma dor muito forte na frente, nas costas, irradiava para as costas. Eu não sabia se era da lombar, eu não sabia se era do ovário, não sabia. Fui no pronto-socorro, fizeram um monte de exames que também não me disseram nada. E aí eu tive a felicidade da minha sogra ter um insight. Porque a filha dela já tinha consultado com você, já tinha feito inclusive cirurgia. E ela disse, olha Sara, lembra que uma vez tu foi numa ginecologista e tinha dado um pouquinho de endometriose? Pode ser isso. E aí que eu cheguei ao Dr. Patrick. E aí a gente consultou, a sorte é que foi tudo uma sequência... foi no início de dezembro, eu tive sorte de conseguir consultar com você ainda em dezembro. A gente fez todos os exames e aí realmente já era um pouco avançada, né? E aí a gente operou em abril, então eu tive a felicidade de ter alguém que me alertou e de ter conseguido fazer os exames, encontrar alguém e me deu essa luz, esse caminho. Isso é fundamental, né? E assim, eu vou pegar até do começo da sua fala para chegar nesse contato com a Thaís, né? A endometriose é muito comum. Ela não é pouco comum. Ela é muito. Se a gente pega a prevalência da endometriose, a quantidade de mulheres acometidas pela doença no Brasil e no mundo é muita gente. E os estudos falam de semelhanças com o diabetes. Olha que loucura. Só que se você perguntar para qualquer pessoa, independente do grau de instrução da pessoa, desde um auxiliar de limpeza até um CEO, o que é diabetes, com a sua linguagem própria, a pessoa vai saber falar e vai te dar exemplos de pessoas que conhece com diabetes. E se eu perguntar sobre endometriose, muito provavelmente o CEO da empresa não vai saber o que é. Então, por mais que seja muito prevalente, muito comum, ela é muito pouco conhecida ainda, né? Então, esse seu post no dia 7 de maio, ele teve essa repercussão porque muito mais pessoas do que você imagina também têm endometriose. Né? E a gente vê isso na prática clínica, né? Então a gente vê o quanto de gente tem, né? Sejam parentes, sejam amigos. Eu atendo parentes, eu atendo amigos também, né? Então a gente acaba vendo isso e é realmente bastante comum. Então quando a gente optou lá em 2017 para começar nossas redes sociais, né? Foi pensando nisso. E hoje também com o podcast, enfim, tudo que a gente tenta fazer de ações é para tentar torná-la mais conhecida, né? A gente não precisa de centros especializados em endometriose em cada esquina, mas eu preciso que todos os médicos, não só ginecologistas, pensem na endometriose. Assim como um ginecologista pensa no diabetes, assim como um ginecologista pensa no hipotireoidismo, supostamente não são doenças de tratamento do ginecologista, é do endocrinologista, mas a gente pensa, a gente faz um check-up, a gente olha isso e eventualmente a gente até começa um tratamento e depois a gente direciona se for algo mais específico. Mas eu preciso que um cardiologista pense no endometriose, que um ortopedista pense na endometriose. Muitas pacientes que procuraram ou um ortopedista por uma dor lombar, não tem nenhuma doença na coluna, né? E podem ter algum reflexo de uma endometriose.
Então, eu acho que é fundamental a gente aumentar essa conscientização, a gente falar mais sobre a doença, porque ainda se fala muito pouco. Você deve ter reparado, por exemplo, quando a Anitta, acho que a Anitta acho que é Sim, o maior nome, não adianta, né? Eu sim. poderia citar diversas outras, mas é que o alcance da Anitta é gigantesco. Uhum. Quando a Anitta tornou público que ela tinha endometriose, que ela foi operada aqui no Brasil por um excelente cirurgião e tudo mais, eh, a repercussão que isso teve nas redes sociais, nas clínicas de quem faz endometriose foi gigantesca. Foi. Então, por isso que a gente precisa falar mais, né? Quando a gente fala mais e mais e mais, a gente mostra o quão comum é e que existe um tratamento, né? Então, e deixa de se ter essa normalização, né? Então, graças a Deus, você teve uma cunhada que já tinha tido, e graças a Deus ela tinha tido uma boa experiência, e que te ajudou a encurtar o caminho. É. Mas ainda assim, entre o seu início dos sintomas lá atrás, né, até o efetivo diagnóstico e tratamento, demorou alguns bons anos, Sim, né? sim. Então, se a gente tem um pediatra que pensa sobre endometriose, né, um ebiatra, que é o pediatra especialista em adolescência, que pensa em endometriose, a gente pode ter diagnósticos mais precoces. A gente pode ter tratamentos mais precoces, a gente pode ter qualidade de vida para essas mulheres, Nossa. né? Então, não é incomum a gente ver pacientes fazendo diagnóstico de endometriose tentando engravidar e não conseguindo, Uhum. né? E o ideal é que isso tivesse sido feito antes, né? Eu fiquei fazendo a conta desde que quando eu parei porque enquanto eu tomava anticoncepcional eu não, Você não ficou bem? sentia, fiquei bem. Até foi uma das tentativas de uma médica para mim. Então vamos voltar. Voltei. Mas eu não queria ficar tomando remédio. Eu não estava querendo isso, não estava satisfeita com isso. Eu fiz a conta de quando eu parei até a cirurgia foram 10 anos, 10, 11 anos. É bastante É tempo, né? muito tempo. E assim, não que eu não. Claro, a gente se acomoda um pouco, sim, a gente aceita. Mas eu procurei outros médicos, eu questionava outros médicos, mas era muito raro falar. Sim. Endometriose, eu acho que eu não escutei, né? Então, assim, realmente é bem obscuro, né? Com certeza. E com certeza, além da endometriose, devem ter outras afecções, sei lá, endocrinológicas, cardiológicas, pulmonares, que sejam comuns e que são pouco faladas. Então é importante esse tipo de trabalho, né? Então, outro dia estava vendo uma técnica para tumor de pâncreas, guiada por tomografia ao vivo, e que tem um índice de complicações muito menor, tal, tudo, a morbidade muito menor, porque o acesso ao pâncreas é um acesso difícil, tudo. E, gente, olha só, eu não sabia disso, para mim ainda era um acesso mesmo, né? Então, quando a gente vê a evolução em cada departamento, e não tem como eu acompanhar todas as evoluções de todas as áreas, né, o tempo inteiro, mas tem coisas, por isso que eu falei, eu não preciso saber todos os tratamentos, eu não preciso saber todos os diagnósticos, mas eu preciso pensar em coisas que sejam prevalentes, né? Então é fundamental isso. Quando a gente vê, voltando ao hipotireoidismo e ao diabetes, tanto ginecologista falando sobre o tema, fazendo diagnósticos, né? Hipercolesterolemia, porque são coisas prevalentes. Então eu não preciso saber tratar, eu preciso pensar. E aí, putz, olha, tem um hipotireoidismo que tá leve, eu posso iniciar um tratamento. Não, putz, olha, já tá mais... Tem outras comorbidades, melhor já encaminhar para o endócrino. Então, acho que isso que é o fundamental, a gente alertar, falar para as pessoas desconfiarem, né? E o próprio leigo desconfiar, né? Acho que essa questão da normalização, que é muito, muito frequente, a gente tem que desmistificar, mudar esse paradigma, né? Porque, não é porque sua mãe e sua avó sentiam. Será que ela já não tinha endometriose? Exatamente. Né? Então, será que a gente não poderia ter feito um diagnóstico seu na adolescência, nos primeiros episódios menstruais? Talvez sim. Talvez sim. E talvez se a gente tivesse feito um diagnóstico lá, talvez não chegasse no estágio que chegou quando a gente efetivamente fez o diagnóstico, né? Mas, voltando ao seu diagnóstico,
quando você recebeu um diagnóstico de endometriose, antes de passar lá comigo, qual foi a sua reação a princípio? Olha, eu também não tinha muito conhecimento, né? E também acho que pode ter sido uma falha da minha parte de não ter ido pesquisar, de não ter ido buscar informação. Eu acho que na época eu estava com foco em outra coisa. A minha cabeça era outra coisa. E a nossa vida tem isso, né? Então, Mas eu confiei em quem me pediu o exame e o resultado tá lá. E a pessoa também não me disse nada, né? Então, a vida que segue, né? Até o episódio que eu relatei de cair de cama foram 2 anos depois. Então, nesses 2 anos eu já poderia, né, já ter feito bastante coisa. e quando você teve essa questão de cair de cama, você pensou, será que é endometriose? Não. Você não fez a associação? Não me passou pela cabeça. Não fiz associação. Não fiz. Eu achei que fosse alguma coisa até muito de coluna, porque irradiava bastante para as costas. Só que, coincidentemente, era num período ovulatório. Então, eu disse, Só que a gente daí pensa milhões de coisas, né, doutora? Aí a cabeça... e é muito engraçado, porque daí eles te fazem todos os exames, mas não é o específico, né? Acho que isso é importante. E aí, bom, você veio lá comigo, te atendemos e falamos, fizemos os exames para ver como estava tudo. E aí, qual foi a reação? Eu ainda tinha esperança de que não seria tanto assim. Eu tinha esperança de que seria, tudo bem, temos endometriose, mas seria uma endometriose menor, né? Mas aí, quando você olhou, você já disse, não, aqui vamos fazer os exames, mas aqui eu já enxergo um grau relativamente considerável, né? Então, aí, na sequência, eu peguei uma época um pouco complicada, era dezembro, né? Então, dezembro a gente sabe que a partir de determinada data nada mais funciona. Sim. Então, eu tive a sorte de conseguir fazer todos os exames no local que o senhor indicou. E aí a gente foi conversando e organizando para fazer a cirurgia. Então, eu me senti muito aliviada de saber, de ter um diagnóstico. Só que até a cirurgia foram uns 2 meses, 3. E nesses 2 meses, 3, eu tive episódios de crises fortes, né? Crises fortíssimas ainda, à base de remédios. E depois da cirurgia é impressionante, assim. Eu me lembro que eu fiz até uma consulta com uma outra médica. Ela disse, nossa, você tá... Olha a felicidade de alguém que parece que tirou a dor com a mão, né? Porque realmente eu estava muito feliz de saber que eu não ia sofrer tanto quanto eu estava sofrendo. Tava virando um pesadelo para mim pensar que ia chegar a data de determinado mês e que eu ia ficar na cama gritando de dor. É desesperador. Eu imagino. Foi. Com certeza, né? É aquela coisa recorrente que tá vindo todo mês, literalmente, né? Então, é o medo de quando vai chegar, né? Exato. É uma aflição. E aí também a gente fica na esperança de que esse mês pode ser que seja mais tranquilo. Mas nunca mais foi tranquilo. Então, foi muito sofrido. E o episódio cirúrgico em especial? Como foi passar pela cirurgia? Eu não tenho muito histórico de cirurgias. Então, se eu puder falar que foi a minha primeira cirurgia, foi a minha primeira cirurgia. Então, eu estava um pouco apreensiva, né? O ambiente hospitalar, para mim, não é um ambiente super acolhedor, né? Não é um ambiente que eu frequento. Cirurgia também. Mas eu acho que eu fui me acalmando, fui sabendo que eu estava em boas mãos, fui conversando, a gente conversando, né? Então, até antes de entrar para a cirurgia, o anestesista conversou comigo, me deixou muito tranquila. E
Fui. E aí acontece a mágica, né? Dormi, acordei, já foi, já acabou, né? Nossa, mas já? Eu tava esperando o frio, que eu ia sentir, não sei se senti, mas quando eu acordei eu tava ótima. E o pós foi muito bom, foi muito rápido, acho que no dia seguinte eu já fui embora. Também consegui me cuidar bastante em casa, né? Nesse quesito eu sou bem consciente de cuidados e foi muito Dores, rápido. extensão? Não tive. Deixa eu pensar se eu acho que tive é legal alguma isso, porque assim, tem coisa. paciente que fica mais distendida, mais com gases, mais obstipada. Tem paciente que no dia seguinte já está indo no banheiro normalmente, está tranquila. Então acho que é legal mostrar essas diferenças, porque somos diferentes, né? Sim. Eu não tive dificuldade de ir ao banheiro. Eu tô aqui tentando me lembrar. A gente estava sempre em contato, você me mandava mensagens, mas eu não tive nenhuma intercorrência, não. De conseguir, em poucos dias já tá bem, assim. Foi bem surpreendente, porque daí já me preparou para a próxima que vai vir, né? Eu disse, bom, eu acho que até essa cirurgia de endometriose me deu uma preparadinha para entender o que O ambiente o hospitalar. ambiente hospitalar. E quanto tempo depois engravidamos? Engravidamos em outubro, a cirurgia foi em abril. E aí, depois da cirurgia, eu comecei os preparos, endométrio, útero, e aí em outubro engravidamos. Estamos quantas semanas agora? Hoje com 32 semanas. Data prevista? É dia 10 de julho. Olha só. Aham. Câncer? Uma canceriana, como a mãe. A minha esposa também é. Minha esposa é do dia 16. Sou do dia 20. Olha só. Então, estamos na expectativa, né? E como está sendo a gestação? Olha, aí tem uma experiência boa também aí, hein? Muda muita coisa. Fisicamente, tá sendo tudo ótimo, doutora. Assim, eu não tive enjoo, não tive nem desejo que eu queria ter, eu não tive. Mas você pode fingir, né? Eu também. posso fingir, já falei que eu vou fazer isso. Ainda dá tempo, você tem ainda algumas semanas ainda, vai. Esse bem complicado da madrugada, porque é a minha oportunidade, né? Mas tá indo tudo muito bem. Só não pode ser o vinho, tá? Não, mas por incrível que pareça, esse eu não tô tendo vontade. Era uma das questões que eu disse, bom, como é que vai ser, né? Trabalhando com vinho, mas não tive, não sei, parece que vira uma chavinha, né? Então, tipo, não tenho vontade, não quero, tá tudo bem. Mas a gravidez tô me saindo, estamos nos saindo, né? Muito bem. Eu tô gostando dessa experiência, tô feliz e eu acho que espero que até o final siga assim. Né? Não tenho do que me queixar por enquanto, não tenho do que reclamar. Acho que muda bastante coisa do ponto de vista físico, mas assim, é uma coisa única, né? Então, se você sabe, lógico, cada pessoa é uma pessoa, mas eu vejo você leve, assim como minha esposa foi bem leve, assim, nesse ponto também, assim, literalmente curtindo estar grávida, sabe? Tô com a barriga, tô andando diferente, tá bom, mas assim, tá tão legal, olha só, tá crescendo um serzinho aqui dentro, né? Tipo, cada ultrassom que a gente fazia, olha só que legal, o narizinho, a boquinha e tal, tudo. Evolução, né? Evolução. Impressionante. E a gente pensar como se forma uma vida, né? Dentro de ti, de um negocinho tão pequeno, virar né? Uma pessoa, uma criança. E as descobertas, eu acho que o bonito também é o aprendizado que tem por trás disso tudo. Né? Coisas que a gente não imagina, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê de mais sangue, o porquê... É muito impressionante. Eu lembro até hoje do primeiro ultrassom, em que a Aline, por exemplo, ela ficou grávida na Covid, né? E ela estava com Covid e estava isolada lá em casa e de repente ela falou, amor, tô atrasada. E aí a gente foi fazer o teste de gravidez, ela isolada em casa e
deu um teste positivo. Beleza, bom. Isso era final de ano, né? 19 de... Final de dezembro, assim. Aí, primeira semana de janeiro, a gente foi fazer ultrassom, um colega meu. E aí, a hora que ele colocou, e aí, de repente, assim, ele não tinha colocado o Doppler ainda, eu vi a imagem, eu vi lá o coraçãozinho batendo e eu comecei a chorar, né? Assim. É emocionante. E a Aline, tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu tô. Não tem Aí ele como, colocou né? o Doppler lá, aí ela entendeu por que eu tava chorando, dá vontade de chorar. E, cara, é espetacular, né? A sensação é uma coisa de louca, né? E agora, quando começa a mexer assim, é tão incrível, é tão gostoso. Agora eu entendo por que grávida tá sempre com a mão na barriga, né? Porque tu diz, grávida tá sempre assim. Agora eu entendo porque tá. Eu acho muito gostoso, né? Eu tô achando muito gostoso. Então, mas aí já disseram. Tem, depois que vem pra fora, tem a outra fase. Cara, eu acho que a gente tem que tentar enxergar tudo, né? É o modo como a gente enxerga aquela coisa, o copo meio cheio, meio vazio. Exatamente. Né? Vão ter noites difíceis? Seguramente vão ter. Né? Vai ter noite que mamou, fez cocô, aí vai trocar, acordou de novo e tal. Vai ter uma noite que vai ter uma dor de barriga, vai ter uma noite que vai ter uma dor de ouvido, vai ter uma febre. Eu não lembro quem que tava falando hoje de febre. Foi na cirurgia de manhã. A Carol, uma colega nossa que estava operando com a gente, a pequenininha teve febre, ela foi na madrugada para o hospital, enfim, faz parte. Né? A gente vai ter preocupações X, Y, Z, mas tem coisas que são impagáveis, sabe? E é muito doido, porque cada fase tem uma coisa de louco, assim, eu lembro a Eva era pequenininha e eu falei, gente, não pode ter época melhor do que essa época. Aí vem a outra. E aí vem a outra, e a outra, nossa, eu não podia imaginar que era tão bom. E assim, dizem que quando virar adolescente, talvez a gente, né, tem a ruptura, né, na adolescência, a gente sabe que existe e que a gente já teve essa ruptura com os pais e a gente nunca vai estar preparado para essa ruptura. Mas é muito mágico, sabe? E por isso que particularmente, eu mudei muito o meu dia a dia para poder ser presente. Né? Então, tipo, eu operava todo sábado, não opero mais de sábado para poder estar com ela. Eu ajustei minha agenda de modo a conseguir terminar um pouco mais cedo alguns dias da semana para poder não chegar em casa com ela dormindo. Sim. Lógico, tem dia que eu chego e faz parte e tá tudo certo. Tem dia que eu saio antes dela acordar e também tá tudo certo. Mas é isso, né? É a gente também organizar a nossa vida de outra maneira, né? O que eu tenho escutado muito é que só melhora a vida. Uhum. Então eu acredito que só melhora a vida. Né? Não foi uma escolha sua engravidar? Foi. Alguém te obrigou a engravidar? Foi uma escolha. Né? Então, assim, uma coisa, tudo bem, eu entendo uma gravidez indesejada, seja porque foi na adolescência, seja porque foi num ato que não estava planejado, tudo bem. Mas a partir do momento que você engravidou desejando aquilo, foi sua opção engravidar. Então, curta, né? E assim, eu vejo... mais uma vez, tem momentos difíceis? Tem, e tá tudo certo. Tudo, né? Na medicina eu amo o que eu faço, mas tem momentos que são difíceis. E no casamento é a mesma coisa, né? Enfim, quem nunca brigou com o seu parceiro? Mas eu sinto assim, nossa, não consigo imaginar minha vida sem minha filha, sabe? Tipo, o sorrisinho dela, o pular no meu colo pra brincar, pra dizer eu te amo. A primeira vez que ela falou eu te amo, nossa, Deve ser muito você para assim, emocionante. tipo, nossa, é uma coisa assim... Fica, tanto eu quanto a Aline, assim, foi na mesma viagem, ela falou primeiro pra Aline. E os dois, assim, pararam, assim, tipo, sabe? O que você disse? Sabe, tipo, será que ela entendeu o que é isso, né? Tipo, então, é mágico demais, é muito gostoso. Eu sempre tive esse desejo de ser pai, então, quando eu vejo alguém que também tem esse desejo e está conseguindo atingir aquilo, eu acho fantástico, eu acho fenomenal. Então, realmente só melhora.
Só melhora. Que bom, eu fico feliz porque, sim, existem questionamentos, né? E como foi uma escolha e... Ai, esse mundo tá assim, tá assado, vai trazer gente para esse mundo, não sei o quê. Mas a gente pode também pensar que a gente está trazendo pessoas boas para esse mundo, né? Exatamente, com certeza. Então, isso também é importante pensar dessa forma, né? Sim. Nossa, se for assim, a gente vai entregar, né? E vamos desistir. Exatamente. Né? Então, para que estar vivo, né? Então, É. vamos lá, vamos fazer coisas boas, trazer bons valores, né? A gente estava num papo cabeça aqui antes do outro episódio, assim, falando de religião, de cultura, de política, tudo junto e misturado. E eu acho que, assim, o mais importante, independente da sua crença, da sua cultura, cara, é querer fazer o bem. É isso, né? Então, a gente ensinar bons valores da pessoa querer fazer o bem, a gente consegue mudar muita coisa. Sem né? dúvida. Então, acho que isso é o mais importante de tudo, né? Então, a gente tem que pensar isso, que a gente vai trazer uma pessoa boa, que vai trazer bons valores, que vai fazer uma mudança para o bem do mundo. Sem né? dúvida. Ainda que seja uma mudança pequena, as mudanças pequenas são as mais valiosas, né? Então, acho que isso é muito importante da gente ter como pensamento. Né? E a gente, assim, queira ou não queira, os filhos acabam sendo o reflexo da casa. Né? Então, se a gente dá bons exemplos, né? Lógico, existem suas exceções, sem dúvida, mas assim, se a gente pensar na maior parte das vezes, se a pessoa vê bons exemplos... Não tem como ser diferente, não é? né? Então, vai enxergar o que é certo e o que é errado e tudo. Eles são esponjinhas, você vai ver. Você, tipo, já falei uma besteira, de repente eu vi ela repetindo. Falei, nossa, mãe do céu. Vamos tentar mudar, né? Tipo, o assunto para não repetir de novo e para eu não levar bronca da esposa, né? Então... Mas é o aprendizado nosso também, exato, né? Tem essa exato. parte que é legal. O quanto a gente vai aprender com esse ser, A gente né? não nasce sabendo ser pai e mãe, né? A gente não nasce. A gente vai aprendendo. Né? Então, e vocês que têm essa dádiva de gerar, vocês viram mãe antes. Eu falava e continuo falando para minha esposa. Ela estava grávida e eu estava feliz, lógico que eu estava, mas assim, eu ainda não me sentia pai, sabe? Sim. Era meio doido e às vezes eu me questionava, falei, cara, o que está acontecendo? E eu fiz o parto da minha filha, né? Que demais. Então, e no dia eu tava me sentindo muito médico. A Aline teve uma rotura da bolsa antes, a Eva nasceu com 36 semanas. E aí eu lembro pegando a canetinha, riscando a barriga da minha esposa, tá? Completamente médico. Incisei e tal, tudo. E aí teve um momento exato que eu virei pai. Eu incisei o útero, abri a bolsa, coloquei a mão na minha filha. Ai, que lindo isso. Cara, é muito doido. Porque assim, a gente tinha combinado, a gente ia levar a equipe completa para caso eu não estivesse emocionalmente bem, para eles poderem tocar. Mas eu tinha combinado, se eu estivesse bem, eu tirava a Eva, virava pai, assim, tipo, né, ia curtir o momento e deixava o pessoal terminar a cirurgia. Mas foi muito doido, porque eu coloquei a mão nela e eu comecei a chorar, absurdamente. Tirei ela, trouxe ela assim para pertinho de mim, chorando. Tem as fotos assim, que o meu anestesista registrou, e eu fui levar ela até a minha esposa, esbugalhando de chorar, ela também. E então assim, tudo bem, teve a emoção do parto, sem dúvida nenhuma, mas ela já sentia mãe, assim como você já se sente mãe. E eu tenho plena convicção de que eu comecei a literalmente me sentir pai nesse momento, sabe? Então é doido, é engraçado isso. Então para mim foi muito significativo e agradeço muito ter podido fazer isso, sabe? Foi um presente. Aí ela nasceu um pouquinho antes, a gente passou o meu aniversário junto com ela lá, né, no hospital ainda. Então o meu parabéns, que ela foi meu presente adiantado, foi com um cupcake lá na maternidade. Que demais. É um privilégio conseguir fazer, né? Você tá lá e conseguir fazer. Deve ter sido maravilhoso, deve ter sido lindo, né? Tá vendo um podcast quase a meu respeito aqui.
Sara, eu queria que você desse um recado para quem está nos ouvindo. O que você acha de tudo que a gente falou aqui, de toda a sua experiência? Para quem nos assistiu até agora, o que você acha que é o mais importante que eles levem para casa? Eu acho que não dá para se acomodar. Eu acho que a gente não pode ficar, então é isso, tá tudo bem, e o desconforto existe, tá tudo bem, e é o que o médico, a médica falou e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem sempre que se questionar, e um pouco mais, e um pouco além, mas por quê, mas como, mas não tá certo, né? Eu sinto que eu não fiz esse tema de casa. Que eu podia ter me questionado, que eu podia ter ido além. Eu não fiz, né? Mas tudo bem, tudo no seu tempo, tudo Não certo. somos perfeitos, somos humanos. Então, tô aqui para exatamente falar isso, né? Procura, vai atrás, questiona, né? E que se chegue a uma solução, né? Porque realmente não é certo, não é agradável, não é gostoso sentir dor, não é normal sentir dor, Exatamente. né? O corpo da gente, ele dá sinais pra gente o tempo inteiro, né? Então alguma coisa não tá legal. Então acho que é isso, é se questionar sempre, é não aceitar, é se questionar. Né? Maravilha, achei fantástico. Eu já trouxe histórias que a gente teve complicações, mas é sempre bom ver uma história completa com desfecho legal, né? É agradável e a gente mostra até, a gente desmistifica com a sua barriguinha linda aí, aquela história de tenho endometriose, não vou ser mãe. Eu sei que é uma coisa que muitas das pacientes têm esse medo, esse receio, mas eu gosto sempre de reforçar de que a maior parte das pacientes com endometriose conseguem ser mães, sim. Então, nada melhor como um exemplo ao vivo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter compartilhado sua história aqui com a gente. E acho que com certeza vai ajudar muita gente ouvindo e assistindo a gente aqui. Que bom, obrigada por você ter me convidado. Com certeza agora eu vou sair daqui e vou pensar, nossa, tinha tanta coisa mais legal para falar, tanta coisa que pode... Mas enfim, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. A gente tem um monte de coisa que a gente pode falar e tem muita coisa que às vezes não vem, não lembrou e tá tudo bem. Né? Então... Acho que a vida é transparente, como eu te falei, a gente não tem um script. Né? A gente tem que bater papo. E já teve episódios que a gente, o entrevistado quis me mandar um scriptzinho antes. E normalmente médico gosta de ser mais seguro, assim. E a gente foi para um caminho completamente diferente, mais filosófico e tal. E foi muito mais legal. Claro. Entendeu? Porque assim, acho que é isso que é o mais legal. É a gente tentar fazer uma coisa natural, deixar fluir. Isso é o mais gostoso. Que bom, bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. E quem nos assistiu até agora, fiquem ligados nos próximos episódios.